quero falar com vocês a respeito de evangelismo, de qual a missão que Jesus nos deu como igreja. Então abram as Bíblias de vocês, por favor, em Atos, capítulo de número 1. A exposição nessa manhã será a partir de Atos, capítulo de número 1. Enquanto você abre, enquanto você procura esse texto na sua Bíblia, no seu smartphone, faço uma pergunta para você. Qual é a missão da igreja? Qual você acha que é a missão da igreja? A missão do povo da nova aliança de Deus. O que Jesus ordenou que o seu povo tivesse como sua atividade principal? Talvez alguns de vocês possam pensar, cuidar dos pobres, acabar com a fome mundial, espalhar o amor com que Ele nos amou, ou mesmo construir templos, igrejas, para que as pessoas possam vir e adorar a Deus. Tudo isso é bom, mas essas coisas não são a missão principal da igreja. Fazem parte da missão que Jesus nos deu, construir templos, ajudar os pobres, espalhar o amor de Jesus. Mas essa não é a missão principal que Jesus nos deu para realizarmos até que Ele volte. A missão da igreja é proclamar o Evangelho a todas as pessoas e fazer discípulos de todas as nações. É sobre isso que eu quero conversar com vocês brevemente nessa manhã, sobre a nossa missão, proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. É sobre isso que eu quero encorajar você nessa manhã. Eu quero encorajar você a cumprir a missão de Deus na sua vida. Porque essa não é uma missão que Deus dá a 11 pessoas específicas, a uma pessoa específica em cada igreja, ou que Ele levanta alguém com o dom de evangelismo e é aquela pessoa então responsável por avançar a missão da igreja, enquanto todos os outros fazemos outras coisas. Não, essa é a missão que Deus dá a mim e a você. Eu quero encorajar você, então, a cumprir a missão de Deus na sua vida. Compartilhar o Evangelho com seus familiares, com seus amigos, com seus colegas de escola, de faculdade, até mesmo aquelas pessoas que você não conhece muito bem. Ou em uma oportunidade onde você vê alguém chorando na rua, alguém preocupado, ou alguém muito angustiado. Deus quer que compartilhemos as boas novas de Jesus com essas pessoas. Eu quero encorajar você a testemunhar daquilo que Deus tem feito na sua vida, daquilo que Jesus tem feito na sua vida, do poder de Jesus na sua vida, transformando o seu modo de viver, libertando você do pecado e fazendo com que que você experimente a bondade, a graça e a misericórdia de Deus. Para isso nós vamos ler Atos. Eu quero me focar hoje especificamente no versículo 8 do primeiro capítulo. Nós vamos ler do versículo 1 ao 11 nessa manhã. Diz assim a palavra de Deus. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra.
Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus, que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Até aí, meus irmãos. Que Deus abençoe a pregação da sua palavra. Amém? Irmãos, eu creio que Deus quer nos encorajar nessa manhã para que entendamos e possamos aplicar à nossa própria vida a verdade de que a missão que Jesus dá para os seus discípulos é que sejam suas testemunhas e compartilhem o Evangelho com todas as pessoas. Compartilhem as boas novas de que Ele é o Messias, o Salvador do mundo. E isso inclui eu e você. E para isso, Ele nos capacita com poder espiritual, com revestimento do Espírito. Mas a pergunta é, por que evangelizar? Por que compartilhar as boas novas? Por que nós somos chamados a falar de Jesus? Isso não deveria ser a função dos pastores apenas, ou daqueles dotados por Deus com esse tipo de dom? A verdade é que a missão da igreja, do povo da nova aliança de Deus, dos filhos e filhas de Deus, que é compartilhar as boas novas de Jesus Cristo, pertence a todo o povo. E só existe porque as pessoas não conhecem ao Deus único e verdadeiro. E não desfrutam de paz com Deus por meio de Jesus Cristo, mediante a fé. Por isso nós testemunhamos e compartilhamos sobre Jesus. Porque nós amamos aquelas pessoas. Até mesmo aquelas que nós não conhecemos. Não só os parentes, amigos e os colegas próximos. Porque nós sabemos que elas não conhecem Jesus. E nós queremos que elas conheçam Jesus. Que elas experimentem o amor, a graça, a misericórdia na vida delas. Porque, como diz a palavra de Deus, não há salvação em nenhum outro. Porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Quando uma pessoa não crê em Jesus, não tem um relacionamento com Ele, não confia nele somente, essa pessoa está distante da graça de Deus, do amor e da misericórdia de Deus. E é por isso que nós precisamos compartilhar o Evangelho, para que aqueles que estão distantes se tornem próximos, para que aqueles que estão em trevas venham para a luz, para que aqueles que não são parte do povo de Deus se tornem filhos e filhas de Deus. Queremos que todos conheçam o Senhor Jesus como o Salvador e Senhor grandioso e glorioso que Ele é. Mas talvez o problema é que às vezes nós sofremos de um problema chamado de amnésia espiritual. Nós nos esquecemos de quem é Jesus. Nós não nos lembramos do nosso compromisso com Ele, do seu poder, da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia, da sua obra na nossa vida. Bom, talvez isso aconteça por muitos motivos. Medo, ansiedade, angústia, ou problemas que enfrentamos. Ou dúvidas de que de fato Ele é Senhor, de que de fato Ele governa sobre tudo e sobre todos. Ou quem sabe, como os discípulos da passagem que nós lemos, nós estamos preocupados demais com coisas secundárias. Percebam a pergunta dos discípulos para Jesus. Jesus havia morrido diante dos olhos deles. Havia sido sepultado numa sepultura que eles sabiam onde estava. Mas depois apareceu vivo e deu provas incontestáveis do seu poder e da sua autoridade. E quando Jesus está prestes a subir aos céus, no último contato que eles têm com Jesus na terra, eles perguntam a Jesus: será este o tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Eles estavam preocupados com coisas secundárias, não com a glória ou com a missão que Jesus estava dando a eles, não com o que Jesus estava dizendo a eles. Eles estavam preocupados com coisas secundárias. Mas nós temos boas novas para nós aqui nessa manhã, mesmo quando duvidamos,
mesmo quando estamos preocupados com outras coisas. Jesus se aproxima de nós e fala conosco, e cuida de nós, e derrama a sua graça conosco. Ele traz boas notícias para nós, ele nos instrui, ele cuida de nós, da mesma forma que ele fez com os seus discípulos. Lembre-se, alguns duvidaram, ele se aproximou. Agora, alguns estão preocupados com outras coisas, e não com aquilo que ele está ordenando, mas ele continua com eles, próximo deles, instruindo eles, amando eles, estando com eles. Que palavra de encorajamento para mim e para você, que constantemente nos preocupamos com coisas pequenas demais, que constantemente andamos angustiados, com medo, com dúvidas em relação ao futuro, preocupados com várias coisas, desanimados. Jesus está próximo de nós, nos instruindo, cuidando de nós, nos ordenando a avançar. Talvez você tenha lidado com a dúvida essa semana, ou quem sabe com o medo ou com o desânimo, olhando para si próprio, para a sua fraqueza. Quem sabe você está duvidando e desanimado e angustiado hoje, nessa manhã. As boas novas do Evangelho de Jesus Cristo, da morte e ressurreição de Jesus, são para você nessa manhã. O Evangelho é para mim e para você. O Evangelho é as boas novas de Jesus, de que Ele morreu sim, mas Ele ressuscitou, e agora podemos ter paz com Deus mediante a fé. Por isso, creia nele, descanse nele, confie nele. Ele se aproxima de você. Ele concede poder no seu espírito para que você possa viver de acordo com a vontade dele e próximo dele todos os dias da sua vida. E também que você compartilhe o Evangelho. Queria encorajar vocês dessa forma, nessa manhã. Mas percebam, quando Jesus se aproxima dos seus discípulos e faz a sua última interação com eles, antes de ascender aos céus, ele faz uma grande promessa a eles. E esse é meu primeiro ponto nessa manhã. Algo que os discípulos jamais sonhariam, nem nos seus sonhos mais ousados. Jesus promete a eles poder por meio da habitação do Espírito Santo. Então, meu primeiro ponto nessa manhã, a grande promessa de Jesus. Jesus concede poder para vivermos a vida cristã, para lutarmos contra o pecado, para sermos santos. Mas aqui, especificamente, Ele está concedendo poder para outra coisa também. Para compartilhar o Evangelho. Para proclamar o Evangelho. A pergunta de $1 milhão é, com base no quê podemos cumprir a missão da igreja? Com base no quê a igreja já perdura por aproximadamente 2.000 anos e as portas do inferno não prevaleceram contra ela? E a resposta está dentro de você. Não se preocupe, eu não virei teólogo coach nem nada disso aqui. A resposta está dentro de você, mas não é você. Na verdade, é o poder de Deus que habita em você. O versículo 8 nos diz: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Mas por que eu preciso de poder? Para simplesmente falar sobre Jesus para outras pessoas. Porque aquilo que testemunhamos a respeito de Jesus, a verdade da qual servimos de testemunhas, é algo espiritual. Paulo vai dizer nessa primeira carta aos Coríntios que a palavra de Deus, a verdade do Evangelho é loucura para o mundo. Não faz sentido. É algo que as pessoas não querem acreditar. Por quê? Porque elas estão em trevas. E a luz dissipa as trevas. E as pessoas que se envergonham das suas obras e não querem confessar e se arrepender, se afundam mais em trevas, para que a luz não manifeste o seu coração e as suas obras. A palavra de Deus, o Evangelho é loucura para o mundo. É por isso que nós precisamos de poder espiritual, de coragem, de ousadia espirituais para compartilhar. Não basta ser inteligente. Não basta ser bonito e bem apresentável. Não basta ter vontade ou ser um mestre da retórica. Não basta. É preciso que haja poder no Espírito de Deus em você e através de você. Mas o poder que recebemos não é político, para fazer coisas. Não é intelectual, para envergonhar as pessoas e fazer com que elas se sintam humilhadas diante de você.
nem mesmo ministerial. Não é um poder eclesiástico de nos reunirmos e de conversarmos. Não. O poder que recebemos é espiritual. É o poder do Espírito de Deus. É um poder pessoal, é uma ousadia, uma coragem. É uma graça que recebemos de Deus para compartilhar o Evangelho. E a fonte desse poder habita em nós, mas não somos nós. É o Espírito de Deus em nós. Esse é o poder que é dado para que a igreja seja testemunha de Jesus até os confins da terra. Nós precisamos desse revestimento de poder, porque, em primeiro lugar, nós precisamos sair do campo da especulação e entrar no terreno da ação. Nós gostamos de sentar e conversar. Se fosse assim, se fosse daquele jeito, se eu tivesse aquilo ou aquilo outro, se eu tivesse feito uma viagem missionária, se eu tivesse estudado 70 anos sobre isso, então eu poderia fazer. Nós especulamos demais. Mas Deus não nos chama a ficar pensando somente, mas a irmos e compartilharmos. Os discípulos eles estavam perdendo o foco. Senhor, é este o tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Eles queriam investigar coisas que não lhes competia. Eles queriam saber tempos e épocas estabelecidos por Deus, determinados por Deus, enquanto eles deveriam estar sendo capacitados para fazer o que lhes era dado como missão. Nós não podemos viver com o mapa profético na mão. É para lá que eu tenho que ir, é isso que eu tenho que fazer. Especulando o futuro, sonhando e planejando grandes coisas para nós. E nos esquecemos da missão que Jesus nos dá para realizarmos. Jesus nos dá poder para que possamos testemunhar dele. Nós somos desafiados a testemunhar de Jesus, no poder do Espírito. Nós somos desafiados a confiar no poder do Espírito em nós, para testemunhar dele, em todos os lugares em que nós formos. Os discípulos, eles foram revestidos com poder para também serem capazes de perdoar. As barreiras raciais, culturais, religiosas e linguísticas que separavam os discípulos, e você deve se lembrar, eles eram judeus. Então, eles odiavam, basicamente, todos aqueles que não eram judeus, todo o resto da humanidade, porque eles eram o povo de Deus. Eles tinham as alianças, os oráculos, então eles reputavam os outros como inferiores. Eles odiavam os samaritanos, que eram uma mistura de judeus com gentios, que são os não-judeus. E o que Jesus diz? Percebam o mapa traçado por Jesus. Vocês vão ser minhas testemunhas. Em Jerusalém, que é onde eu estou mandando vocês ficarem. Em toda a Judéia, a terra dos judeus. Mas também em Samaria. Aquele povo que vocês não gostam. E até os confins da terra. Aonde o evangelho chega, os muros de inimizade são derrubados. O ódio é trocado pelo amor. O poder do Espírito capacita a mim e a você, a igreja, a não odiar, a não rejeitar o diferente, mas a amar, a ser compassivo, a ser cheio de compaixão, de amor e de ternura. O poder do Espírito em nós nos capacita a perdoar, a amar e compartilhar o Evangelho com as pessoas que são diferentes de nós. Com aquele vizinho insuportável, que você não pode ver nem pintado de ouro. Fofoqueiro, que todo mundo na rua detesta. O poder do Espírito em você capacita você a perdoar, a amar e compartilhar o Evangelho com esse tipo de pessoa. Ou com aquele parente chato, que faz aquelas piadas naqueles momentos mais inoportunos de todo. Quem aqui não tem aquele parente do pavê para comer? Não é verdade? Que sempre surge no final do ano. Jesus nos capacita a amar essas pessoas, a compartilhar o Evangelho com elas, a testemunhar, a perdoá-las. Ou também com o seu colega de trabalho ou faculdade, que é completamente diferente de você. Que você sabe que se você disser A, ele vai dizer B. Que se você vive de um modo, ele vive de outro. No poder do Espírito, nós podemos compartilhar o Evangelho com as pessoas que são diferentes de nós. Além disso, nós somos revestidos de poder também para morrermos para nós e para o mundo. Para morrermos para o nosso pecado, para o pecado do mundo constantemente nos assediando.
A palavra testemunhas, no versículo 8, e vocês serão minhas testemunhas. Vocês receberão poder e serão minhas testemunhas. A palavra testemunhas aqui é martures. Talvez pela pronúncia você possa pensar em Marte. É exatamente a origem dessa palavra que nós temos em português, que vem lá do grego. Mártir significa alguém que testemunha e que morre por causa do seu testemunho. Os discípulos eram testemunhas que haviam presenciado um fato glorioso, a ressurreição de Jesus no poder de Deus. E essa notícia da exaltação de Jesus, da sua ressurreição, da sua ascensão aos céus, era o testemunho deles, até os confins da terra. Ainda que para isso, eles precisassem sofrer e até mesmo morrer. Não importa se esse fosse o preço a ser pago. Eles eram chamados a ser testemunhas. É por isso que nós precisamos do poder do Espírito. Porque o mundo rejeita a mensagem do Evangelho. Aquilo que compartilhamos é espiritual. Então, com o poder do Espírito em você, e todo crente possui o poder do Espírito, porque o Espírito habita em todo aquele que é filho e filha de Deus. Você não precisa se preocupar em ser um especialista para compartilhar o Evangelho. Você não precisa estudar as 299 objeções àquilo que vão falar contra o que você está dizendo. Você não precisa ter todas as respostas para as perguntas das pessoas. A missão que Jesus nos deu não é sobre você, mas é sobre Ele. O testemunho não é sobre você, mas é sobre Ele. Você não precisa ter medo das pessoas, porque você precisa apenas de um Jesus que é grande e poderoso. O nosso problema é que às vezes Jesus não é grande e nem poderoso para nós. Nós tememos os homens e não compartilhamos o Evangelho. Nós ficamos pensando o que as pessoas vão dizer quando eu falar. Porque nós não temos uma compreensão bíblica de quem Jesus é e do que Ele realizou em nosso favor. Nós temos medo, então, de realizar a missão que Ele nos deu. Jesus disse que o seu poder está à nossa disposição para sempre, porque Ele estará conosco para sempre. Se Jesus tem todo o poder e toda a autoridade, não sobrou nada para os poderes das trevas. Se Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos, não há forças espirituais competindo contra Jesus. Não há. Ele está acima de todo principado, potestade e poder. Ele governa sobre tudo e sobre todos. Os poderes das trevas são astutos, ardilosos, sagazes. Mas Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. Ele é o Senhor. O poder das trevas foi derrotado na cruz. O diabo e as suas hostes foram despojados, estão vazios de poder. O diabo não tem poder nem sequer no inferno, que a imaginação, desde a época antiga, pensa que o inferno é o reino do diabo, onde ele está lá com um tridente, fazendo com que as pessoas sofram. Na verdade, isso não é uma imagem bíblica. O diabo não é senhor nem do inferno, porque é Jesus quem tem as chaves das portas do inferno nas suas mãos. E Ele é Senhor de todos os lugares. É por isso que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Jesus. E toda a suprema riqueza e grandeza do poder de Deus estão disponíveis para mim e para você, para vivermos uma vida santa e que agrada a Ele, e para sermos suas testemunhas, aonde Ele nos colocar. Por causa de quem Jesus é e da promessa de capacitação que temos no Espírito, é que podemos proclamar o Evangelho. Eu estou dando essa ênfase aqui, porque eu quero que você entenda que, à medida que você fala, não é sobre você, não depende de você, você só deve falar. E o Espírito irá realizar a sua obra no coração daquelas pessoas a quem você falar. Talvez você pense, eu sou jovem demais. Preciso de mais experiência de vida. Eu sou uma mãe atarefada, eu tenho filhos, eu não posso sair por aí compartilhando o Evangelho. Eu sou alguém sem estudos. Isso aí deve ser para os pastores, para os teólogos, para aqueles que são dotados. Eu sou somente um pai de família que trabalha o dia inteiro, toda semana. Eu sou um recém-convertido.
que você precisa fazer é focar no Evangelho. Parar de acreditar nas mentiras da carne. Focar no Evangelho e compartilhar o Evangelho com as pessoas. Porque a nossa missão é realizada em fraqueza. Deus não usa grandes homens, grandes mulheres. Mas homens e mulheres fracos e pequenos são usados por um grande Deus para realizar a sua obra. Nós não somos fortes, grandes ou poderosos, mas Deus é. Nós não somos influentes, não somos os governantes, aqueles que dominam, que são influentes na cidade, mas nós temos um Senhor que é todo poderoso e completamente influente, porque Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Então Deus chamou você para testemunhar e proclamar o Evangelho com base no poder dEle em você, sobre você e por meio de você. Isso me leva ao meu segundo ponto, a grande comissão que nós recebemos de Jesus, que é sermos suas testemunhas. Por que Jesus faz essa promessa de revestimento de poder por meio do Espírito Santo? A resposta é porque Ele nos comissiona, nos ordena, nos manda e nos envia a proclamar o Evangelho por todo o mundo. E para que eu e você saibamos que em cada momento, em cada dia, em todos os instantes, podemos contar com o poder de Deus à nossa disposição. Para vencermos o mundo e o pecado e para compartilharmos as boas novas de Jesus. A missão que Jesus dá à igreja, a mim e a você, é sermos testemunhas de Jesus. É testemunharmos ao mundo, é fazermos discípulos, é proclamarmos o Evangelho de Jesus no poder do Espírito, é reunirmos as pessoas em igrejas para que elas adorem o Senhor e obedeçam aos seus mandamentos, passem das trevas para a luz. E que Deus seja glorificado agora e na eternidade, e que as pessoas sejam abençoadas agora e na eternidade, para a glória de Deus, somente e eternamente. Meus irmãos, Jesus não mandou fazer fãs. Jesus não mandou reunir pessoas e fazer fãs. São os artistas que desejam fãs. Jesus não mandou fazer admiradores. Não, talvez os jogadores de futebol gostem de ter admiradores. Jesus nos mandou sermos testemunhas. O que significa ser testemunha? Ora, um exemplo aqui da matemática. Todos nós sabemos que 2 mais 2 é igual a 4. Mas ninguém se considera um arauto, uma testemunha dessa verdade. Não é? Ninguém sai por aí proclamando a verdade matemática de que 2 mais 2 são 4. Você não precisa de testemunhas para transmitir essa verdade, mas de professores, de pessoas que vão ensinar que 2 mais 2 é igual a 4. Contudo, quando nós precisamos estabelecer fatos, pensem em um tribunal, por exemplo, e precisamos estabelecer fatos diante de um tribunal, nós não chamamos professores para explicar uma teoria ou algo assim. Nós chamamos testemunhas. Pessoas que experimentaram, vivenciaram aquele fato, para que elas relatem aquilo que elas viram e ouviram. Uma testemunha diz isso e aquilo aconteceu dessa maneira. A testemunha confirma os fatos. Isso é importante porque a mensagem do Evangelho não diz respeito, meus irmãos, a uma série de doutrinas. Por mais que nós aprendamos doutrinas depois. A Trindade, a expiação, a divindade de Cristo, todas essas coisas. A doutrina da igreja. Você não é chamado como um professor a testemunhar das doutrinas bíblicas. Você é chamado como uma testemunha a falar dos fatos da vida, morte, ressurreição e ascensão de Jesus. E como uma testemunha que experimenta o poder de Deus, falar de si próprio, como alguém que experimenta isso. O Evangelho é as boas novas do que Deus fez, está fazendo e fará em Jesus no mundo. Ele fez em você, está fazendo em você e continuará fazendo em você. Então você precisa testemunhar da sua vida, morte, ressurreição e ascensão e aquilo que Ele está fazendo na sua vida.
toda notícia, aquele que a compartilha é uma testemunha dela. Nós somos chamados a sermos testemunhas. E é por isso que Jesus nos concede poder no seu Espírito, para que sejamos suas testemunhas. Porque é pelo poder do Espírito que nós temos fé. Porque é pelo poder do Espírito que podemos viver com esperança, até mesmo em meio às adversidades, as lutas, as trevas, a noite. É pelo poder do Espírito que sabemos que somos filhos amados de Deus. Mesmo quando as coisas dizem o contrário. Mesmo quando as coisas não vão bem para nós. É pelo poder do Espírito que sabemos que Deus não nos abandona. Mas esse poder não foi concedido apenas para que vivamos a vida dessa forma, mas para que chamemos outros a viver dessa forma também. Com alegria, com esperança, com gratidão, cheios do amor de Deus e do poder do Espírito. Para isso, precisamos ser testemunhas de Jesus, de quem Ele é, do que Ele fez e do que Ele fez na nossa vida. Precisamos testemunhar de Jesus e da sua obra de salvação. Sim, para testemunharmos de Jesus, nós precisamos ir. Quando a gente fala de testemunho, a gente pensa sempre em missões. Missões é o termo evangélico do povo de Deus para pessoas que vão lá e vivem compartilhando o Evangelho e edificam igrejas, pessoas que são missionários, que fazem missões, que vão a outras nações, a outras cidades, a outras culturas. Mas eu e você também somos chamados a ir, não necessariamente a outras nações. Não necessariamente pegar o próximo avião por meio da selva e evangelizar aqueles que nunca ouviram falar de Jesus. Isso faz parte, sim, do ser testemunha de Jesus. E alguns são chamados para isso. Mas o ser testemunhas significa também ir à sua casa, aos seus parentes, ir na sua rua e compartilhar o Evangelho com os seus vizinhos. Significa ir e visitar os seus familiares e falar das boas novas de Jesus Cristo, da encarnação, vida, morte e ressurreição de Jesus e o que Ele fez na sua vida. Significa, numa oportunidade de intervalo, pregar para os seus colegas de trabalho. Significa falar de Jesus para os seus amigos. Somos chamados a sermos testemunhas a todas as pessoas, em todos os momentos. E ainda então que não façamos as malas e vamos para uma nação desconhecida, a uma nação que ninguém de nós jamais ouviu falar. Nós somos chamados diariamente, no nosso contexto, todos os dias em que acordamos, a sermos testemunhas e pregar o Evangelho. Precisamos deixar nossa zona de conforto e compartilharmos de Jesus. Isso me leva ao meu terceiro ponto aqui, e último nessa manhã. O grande encorajamento de Jesus para nós. Por que nós podemos fazer isso? Sermos testemunhas e falarmos de Jesus? A resposta é porque Jesus está conosco. Porque Ele nos dá o seu poder para irmos e fazermos exatamente isso. Sim, Jesus ascendeu aos céus, Ele subiu aos céus diante dos discípulos, até que uma nuvem o encobriu. Mas Ele deixou a promessa de que estaria para sempre com eles. É isso que Jesus diz no final do Evangelho de Mateus. E eis que estou com vocês, todos os dias, até o fim dos tempos. O grande encorajamento para sermos testemunhas e compartilharmos o Evangelho é que Jesus está comigo e com você todos os dias da nossa vida. É como se Jesus dissesse: ninguém menos do que eu, o Senhor, o Rei do Universo, o Criador, estou com você, com vocês, não apenas para sempre, mas todos os dias, a cada momento, a cada segundo, dia após dia. Pense na sua vida por um instante, nas lutas que você enfrenta, naqueles dias cheios de tribulações, cheios de trabalho, nesses dias que talvez você não sabe se vai ter como pagar o aluguel, se você vai ter dinheiro para pagar as suas contas, se você não sabe se aquela pessoa irá sobreviver daquela doença, ou mesmo você, nesses dias em que nós vivemos debaixo desse sol, você tem uma garantia: Ele está com você. A graça dele é suficiente para você nunca
jamais Ele o deixará ou se esquecerá de você. Pode uma mãe esquecer do seu filho? Muito difícil. Mas ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, todavia, o Senhor não se esquece daqueles que são seus. E isso prossegue até o final, até a consumação dos séculos e durará por toda a eternidade. Então, não há nada que precisamos temer. Não precisamos temer o homem, o que eles vão pensar ou dizer a respeito de nós. Porque Ele está conosco e nos concede o seu poder. É que podemos testemunhar e compartilhar o Evangelho. Porque Ele está conosco e é Senhor sobre tudo e sobre todos. Isso são boas notícias para mim e para você. Nós vamos lá e compartilhamos o Evangelho, porque o Senhor Deus do universo está conosco todos os dias. Não precisamos ter medo de ser as suas testemunhas. Não precisamos ter medo de compartilhar como Jesus transformou a nossa vida. Não precisamos ter medo de falar que é aquilo que as pessoas mais precisam não é de uma garrafa de álcool, não é de ganhar mais dinheiro, não é de qualquer coisa que elas pensem, mas é de Jesus. Nós não precisamos ter medo de falar isso. Nós não precisamos também saber todas as respostas. Nós só precisamos ir, falar de Jesus, de quem Ele é, do que Ele fez e do que Ele faz na nossa vida. E não nos preocuparmos com o que as pessoas vão pensar. Ele está com você. Sempre estará com você. E a missão que Jesus nos deu, ela vai até os confins da terra. Pense por um exemplo, por um instante em Rio Grande. Rio Grande é um bom exemplo dos confins da terra aqui. Se nós andarmos um pouquinho mais ao sul, nós chegamos no fim do mundo. Irmãos, o Evangelho chegou até aqui, porque pessoas não se importaram com a sua própria vida ou com o que os outros diriam, mas doaram a si mesmo e compartilharam o Evangelho. Eu e você, se cremos em Jesus, se somos filhos e filhas de Deus hoje, é porque alguém teve a coragem e a ousadia e não se importou com o que você pensaria dela e disse para você que o que você precisa é de Jesus. Que esse seu problema, só Jesus resolve. Que nada, nem ninguém, você pode buscar onde você quiser, mas sem Jesus, você não vai ser feliz. E é isso que nós precisamos fazer pelas pessoas. Alguém nos amou a tal ponto de vencer os seus medos, as suas angústias, a sua vergonha e falar de Jesus para nós. E é isso que Jesus nos chama a fazer, proclamar o Evangelho às pessoas, proclamar e proclamar até que elas se convertam e sejam libertas da ira vindoura de Deus. Eu quero encerrar, meus irmãos, com uma pergunta, um desafio e nos alertar para duas tentações que precisamos evitar. A pergunta é: nós vamos cumprir a grande missão, a grande comissão de sermos testemunhas de Jesus, ou nós vamos realizar a grande omissão? Nós vamos nos revestir de poder para testemunhar, ou vamos continuar amedrontados e acreditando nas mentiras da carne? O desafio é você mesmo. Obedeça a Cristo e sirva como testemunha dele, compartilhando o Evangelho. Com a sua família. Com certeza tem pessoas lá que precisam do Evangelho de Jesus Cristo. Com seus amigos, com seus vizinhos, com seus colegas de trabalho e de faculdade. Com certeza você conhece alguém desesperado, alguém cheio de problemas e dificuldades, e você sabe do que ela realmente precisa. Você é chamado para ser testemunha, para se importar com os perdidos, aqueles que não têm Jesus, para compartilhar o Evangelho com eles. Você possui o maior de todos os tesouros. Você estava vagando por aí perdido, sem esperança, e de repente você encontrou num campo um tesouro. Você foi lá e cavou e achou o Evangelho de Jesus Cristo. Então você foi lá e vendeu tudo o que você tinha para comprar aquele terreno e para ser dono daquele tesouro. Eu e você recebemos de graça a vida eterna.
eu e você recebemos o maior tesouro que nós jamais poderíamos sonhar, que é paz com Deus. De graça. De graça. Mas você não pode pegar esse tesouro e esconder. Você precisa compartilhar ele, para que mais pessoas possam também ter esse tesouro. Você precisa testemunhar dessa verdade. São duas tentações que nós precisamos evitar. Em primeiro lugar, ficar preocupados demais somente conosco mesmo, com o nosso futuro, com o nosso trabalho, com a nossa família, nos esquecermos da missão de Jesus. Ou quem sabe, centrados demais somente em doutrina, na volta de Jesus, pensa nos discípulos. Ele está dando uma missão a eles, mas é agora que você vai restaurar o reino a Israel? Que nós possamos nos importar com a missão que Jesus nos dá. Que nós não sejamos voltados demais para nós mesmos. A segunda tentação é o escapismo religioso. Permanecer olhando só para o céu, só para as alturas, e nos esquecermos daqueles que sofrem, daqueles que não têm Cristo, daqueles que sofrem e que podem sofrer eternamente se nós não compartilharmos com eles as boas novas. Muitos não se importam com os perdidos, muitos não se importam com aqueles que não têm Jesus, com os necessitados, mas apenas com a volta de Jesus, com a doutrina. Para eles, se o mundo está indo de mal a pior, quanto mais melhor, porque assim Jesus vai voltar logo e eu vou ir morar no céu. E que se exploda o mundo. Não é isso que Jesus nos chama a fazer. Ele nos chama a sermos testemunhas, a compartilharmos com aqueles que estão desesperados, precisando de uma boa notícia. E você tem a melhor de todas as notícias, de que o Deus Criador do Universo enviou o seu Filho para morrer em favor daquelas pessoas e que elas podem ser felizes aqui e agora e também na eternidade, porque elas terão Deus. A única coisa que pode fazer com que elas sejam realmente felizes. Para concluir, irmãos, eu quero encorajar você e dizer que existem 3 formas de você cumprir a missão de Jesus. A primeira delas é testemunhar e compartilhar o Evangelho. O tema central dessa mensagem. A segunda é orar pelas pessoas que você sabe que precisam do Evangelho. Orar para que Deus dê a você um amor por elas. Porque é difícil amar o diferente. É difícil amar o outro. Ainda mais quando ele está cheio de pecados. Ainda mais quando a sua língua só fala coisas vãs. Ainda mais quando as suas companhias são pessoas perversas. É difícil amar. Então ore para que Deus possa dar a você amor por essas pessoas. E a terceira coisa que podemos fazer para evangelizar e missões é apoiar o ministério do Evangelho na igreja local. Nós queremos ser uma igreja que testemunha de Jesus e do seu poder de transformar vidas. Queremos ser uma igreja que se importa com os perdidos, com aqueles que não conhecem Jesus e não experimentam o seu poder transformador. Queremos ser uma igreja cujos membros são comprometidos com o evangelismo pessoal. Queremos ser uma igreja que ora por aqueles que não conhecem Jesus. Por isso, seja uma testemunha, capacitada pelo poder de Deus, e compartilhe o Evangelho. Ore para que isso seja uma realidade na nossa igreja e na sua vida. E seja um apoiador deste ministério. A missão de Jesus é para mim e é para você. Ele nos capacita com poder espiritual. Você também pode ser uma testemunha de Jesus. E aí Ele estará com você até o fim dos tempos. Todos os dias, todos os instantes. Amém? Vamos orar? Vamos nos colocar de pé.